Hoje a mensagem da parte de Deus tem como título A Casa da Promessa e a palavra-chave está aqui em Josué 1, versículo 13. Na parte B do versículo está escrito: O Senhor vosso Deus vos dá descanso e vos dá esta terra. Essa é a casa da promessa. Essa é a parte-chave. O Senhor vosso Deus vos dá descanso e vos dá esta terra. Quando nós buscamos o Senhor para que Ele nos dê uma resposta, para que Ele nos atenda num pedido, nós procuramos uma palavra. E essa palavra traz aquilo que você necessita e você se firma nela. Então o Senhor vosso Deus vos dá descanso, porque todo aquele que vem a mim eu não o lançarei fora. Essa certeza já é um descanso. Clama a mim e responder-te-ei. Já é um descanso. Eu vou a Deus e eu vou ter resposta. Eu vou ter anúncio de coisas grandes e maravilhosas que nem sei, mas eu vou a Deus. Então Ele nos dá descanso e vos dá esta terra. Ou seja, Ele vai dar esta promessa, esta casa, este lugar que você pede. Pode ser um objeto, pode ser alguma coisa para o seu próprio corpo, uma cura. Ele vai dar esta terra, esta petição sua será atendida. Aí você olha para a questão e vê com impossibilidade humana de realização. Mas você busca mais o Senhor. E então Ele lhe oferece mais outra palavra que está aqui em Mateus 19, no versículo 26, na parte B também do versículo. Aos homens é isso impossível, mas para Deus tudo é possível. Então Ele lhe tira do raciocínio, ou seja, você começa a raciocinar acerca da impossibilidade humana de realizar, mas Ele está dizendo, não, sou eu que vou realizar. Então aos homens é isso impossível, mas para Deus tudo é possível. E mais ainda, Ele vai nos reforçando na fé, em segundo livro de Crônicas 20, 17, agora na parte A do versículo, ele diz: nesta peleja não tereis de pelejar. Parai, estai de pé e vede a salvação do Senhor para convosco. Nesta peleja não tereis de pelejar. Então ele já nos mostra que quando nós trazemos uma petição, e essa petição trata de algo que é impossível a nós enquanto humanos, e a gente começa a projetar dificuldades porque levamos a cabo o nosso pensamento e o nosso raciocínio. Então é bom que isso não venha de maneira nenhuma a apresentar a petição a Deus. Então ele diz: o Senhor vosso Deus vos dá descanso e vos dá esta terra. Aos homens é isso impossível, mas para Deus tudo é possível. Então ele nos coloca no lugar certo, e este lugar certo é crer tão somente nele, manter-se de pé em oração e crendo. Então ele diz: nesta peleja não tereis de pelejar. Parai, estai de pé e vede a salvação do Senhor para convosco. Cada parte deste versículo vai nos dirigindo. Nesta peleja não tereis de pelejar. Opa, então eu sei que eu não posso pelejar com minhas forças. Parai, então deixe de se esforçar fisicamente, deixe de buscar socorro do homem. Nesta peleja não tereis de pelejar. Parai, estai de pé na posição de quem vive e permanece na presença de Deus, confiando, crendo, orando, meditando na palavra. E está de pé e vede a salvação do Senhor para convosco. Então ele diz: preste atenção que neste momento em que você assume a posição de crer e permanecer crendo, como Abraão, que não enfraqueceu na fé, mas ele foi revigorado na fé, renovado na fé, dando glória a Deus. Então, mais aqui em Lucas 24,
49, quando o Senhor nos dá uma promessa, Ele nos dá uma direção. Então Ele está dizendo aqui em Lucas 24, 49, eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Aí é o Senhor Jesus que chega para nos cobrir, ratificando o que o Senhor nos deu. O Senhor vosso Deus vos dá descanso e vos dá essa terra. Ele está dizendo que vai cumprir com a sua petição. E Ele lhe dá descanso na fé, porque você crê que aquele que vai a Ele, Ele não lança, você foi. Então Ele está dizendo, o Senhor vosso Deus vos dá descanso, descanse no Senhor, e vos dá esta terra, esta petição, este pedido. O objeto deste pedido, Ele lhe dá. Então Ele vai dizendo quais são os passos que você deve então empreender para não perder o foco e permanecer. Então Ele está dizendo, o Senhor Jesus aqui diz, eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ele agora envia a promessa sobre vós, Ele lhe cobre com esta promessa que Deus já fez. O Senhor vosso Deus vos dá descanso e vos dá esta terra. Então Ele lhe cobre com esta promessa. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ficai, porém, no lugar de paz. Jerusalém é lugar de paz. Então, ficai, porém, no lugar de paz. Onde é o lugar de paz? No Senhor, descansado na promessa dEle. E para que você não tema homem algum, durante a sentença do Senhor, você segue buscando a palavra. Lembre-se, lá em 2 Crônicas, quando diz, parai, estai de pé, e vede a salvação do Senhor para convosco. Ou seja, pare de se esforçar, mas esteja de pé. Esteja sempre buscando uma palavra que vai se juntando às outras palavras que Ele já deu, e você vai formando o seu projeto de conquista para aquela terra que Ele lhe deu, para aquela promessa se realizar em sua vida. E então Ele diz aqui em Daniel 4:35, para que você não se assombre em momento nenhum. Ele diz, e todos os moradores da terra são reputados em nada. E segundo a sua vontade, Ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga, que fazes? Então esse é o reforço de confiança que Deus dá para você. Ele está dizendo que todos os moradores da terra, e aí é quando você começa em determinadas petições, pedidos, pleitos, você começa a receber oposição de pessoas, e você é tentado a dar crédito a esta oposição, porque geralmente ela é fundamentada com coisas visíveis, matemáticas, exatas, e apresenta a você, e você começa a desconfiar da promessa de Deus. Não tira os olhos da promessa, não tira os olhos do Senhor. E então Ele lhe dá essa palavra para você desconsiderar qualquer opinião de terceiros. Ele está dizendo, e todos os moradores da terra são reputados em nada, são considerados em nada. É Deus que está dizendo. Então não considere. E segundo a sua vontade, a vontade de Deus, Ele opera com o exército do céu, os seus anjos, que são ministradores, que são espíritos ministradores enviados a serviço a favor daqueles que são salvos, que hão de herdar a salvação. Então esses estarão sendo enviados por o Senhor. Ele está dizendo, segundo a sua vontade, Ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga, que fazes? Os próprios moradores da terra, que Ele está dizendo, não considera-se em nada em relação ao operar do Senhor. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga, que fazes? Não tem esse que possa impedir o agir do Senhor. E ainda, para que você não tema homens no meio do caminho, você não tema os homens. Ele lhe dá aqui no Salmo 27:1.
O Senhor é a minha luz e a minha salvação. O que ilumina o meu caminho é o Senhor. Não sou eu e nenhum outro homem. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? O Senhor é a força da minha vida, a força impulsionadora, a força operadora, a força protetora. De quem me recearei? Então você continua a marcha de permanecer de pé. Parai, você não vai lutar na carne. A sua questão agora é estar de pé, é estar na presença do Senhor, é manter-se na presença do Senhor em oração, em busca de mais palavras para esse projeto seu. E o Senhor diz que o que você deve fazer para garantir esta vitória, porque a vitória está em curso e você não pode largar o bastão, você não pode abandonar a caminhada. Então ele diz aqui em Joel 3, 9 e 10, proclamai isso entre as nações, santificai uma guerra, suscitai os valentes, cheguem-se e subam todos os homens de guerra, forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Diga o fraco, eu sou forte. O Senhor está dando um instrumento para que na luta desta sua petição, Ele está dando um roteiro de vitória. Esse daqui, eu disse a casa da promessa, mas ele pode ser também o roteiro de vitória. Ele está dando os passos para você triunfar e não olhar para trás. O meu justo viverá da fé, mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então ele está dizendo, proclamai entre as nações, santificai uma guerra. Esta guerra é em oração. Você não tem pessoas contra você ou a favor de você. Você tem Deus. É Deus e você nesse exército. Então ele está dizendo, santificai uma guerra. Você separa um tempo de oração todos os dias. Você tira ali um tempo de oração para esse pleito. O tempo que Deus colocar no seu coração. Você pode tirar 15 minutos, meia hora, uma hora. O tempo que você foi inspirado pelo Espírito Santo. Mas você está numa guerra. Você santificou uma guerra. Você separou uma guerra. Suscitai os valentes, subam todos os homens da guerra, suscitai, levante os valentes, subam todos os homens de guerra. Veja, isso aqui é um sentido figurado. Quais são os versículos que você tem? Quais são as partes da Bíblia? Qual foi o entendimento que Deus deu para você seguir nesta guerra? Então você escreve todos eles. O Senhor vosso Deus vos dá descanso e vos dá esta terra. Aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Nesta peleja não tereis de pelejar, parai, estai de pé e vede a salvação do Senhor para convosco. Eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, recursos, meios. E então você vai, todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu, e os moradores da terra não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga que fazes. E você vai trazendo, você está fazendo subir os homens de guerra, os versículos de guerra. Os que estão na guerra com você são os versículos de Deus. E então você vai fazendo esses valentes entrarem em operação, porque os anjos do Senhor, que são magníficos em poder, cumprem as ordens de Deus, cumpre as ordens de Deus, obedecendo a voz da sua palavra. É você que vai dar voz à palavra de Deus. Então você continua aqui em Isaías 51, 11. Assim voltarão ao resultado. Assim voltarão os resgatados do Senhor e virão a Sião com júbilo, e perpétua alegria haverá sobre a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão
a tristeza e o gemido fugirão. Lembre-se que a petição que você levou a Deus, comumente essa petição ela vai acompanhada de gemido. O gemido é uma ilustração do grau de dor que você está. Você geme porque se sente impotente, mas você entra nesse projeto de Deus. Você entra no projeto de Deus e Ele está prometendo: assim voltarão os resgatados do Senhor e virão a Sião, ao lugar seguro, com júbilo, com grande alegria. E para encerrar e a gente orar, então vem uma promessa ratificada do Senhor que já é a realização. Plantá-los-ei na sua terra, a terra da promessa, a casa prometida, o que ele lhe prometeu. Plantá-los-ei na sua terra, e dessa terra que lhes dei, já não serão arrancados, diz o Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus. Ele está dando o final da guerra. Você permanece de pé e não desvanece. Você prossegue e não para. E para a gente terminar e orar, não quebrarei o meu concerto. Não alterarei o que saiu dos meus lábios. Não quebrarei o meu concerto. Não alterarei o que saiu dos meus lábios. O Senhor vosso Deus vos dá descanso e vos dá esta terra. Nesta peleja não tereis de pelejar. Parai, estai de pé e vede a salvação do Senhor para convosco. Não quebrarei o meu concerto, não quebrarei minha aliança, não quebrarei o meu concerto, não quebrarei minha aliança, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Lembre-se, Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, não faria? Falaria e não confirmaria? Pense nisso. Suscite esta guerra, santifique esta guerra, chame os valentes. Todos os homens de guerra são os discípulos, armados de poder e de confirmação do Senhor. E entre nesta guerra, na petição que você está fazendo a Deus. Não faça assim: Deus me ajude, eu já orei. Não, suscite, isso é um projeto. Apresente esse projeto a Deus e firme-se. Você vai ver que o resultado final é o que o Deus está prometendo. Voltarão com alegria, voltarão trazendo o que foram buscar, receberão o que pediram, porque foi promessa do Senhor dar. O Senhor vosso Deus vos dá descanso e vos dá esta terra. Que Deus o abençoe. Vamos orar. Pai amado, Santo dos Santos e Rei dos Reis, abençoe a cada um que ouviu esta palavra e crer nesta palavra. Ele pode ir juntando mais outras palavras, mais outras palavras, mais outras palavras. Outras, vai pedindo e vai juntando. Tudo isso se constitui aumento do exército, guerreando nesta peleja. Em nome de Jesus. Que você, meu irmão, seja encorajado agora por Deus, maravilhosamente. Você, minha irmã, seja encorajada agora por Deus, magnificamente. Não precisa dizer a ninguém: olha, eu estou fazendo assim uma oração. Não diz a ninguém. É você e Deus. Você junta-se com Deus e com os valentes, que são os versículos que Ele liberou. E você vai lutar ali. É o projeto da sua peleja que você não tem que pelejar, ou seja, fisicamente. Você tem que parar de pelejar fisicamente, de ligar para fulano, de ligar para cicrano. Não, é você e Deus. Então você ali apresenta a Deus. Ele diz: nesta peleja não tereis de pelejar, parai, mas estai de pé. O estar de pé é na presença de Deus. Porque os recursos para esta terra o Senhor fará descer dos céus. Em o nome de Cristo Jesus. Usando o exército do céu e usando os moradores da terra. Que Deus o abençoe neste dia, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.